Natan, tenho 30 anos, torcedor do Nacional. Eu sou autônomo submestre de obra. Olha, em 1977, o meu pai sempre falava que a gente morava no interior e dizia que se fosse morar em Manaus, teríamos que torcer para o Nacional. E desde 77 ficou aquilo na minha vida. E quando foi em 83, eu de fato fui ver o primeiro jogo do Nacional no Ivaldo Lima. E foi quando me apaixonei pela sua torcida, que me fez muito mais ser nacionalino. E com isso, ao longo do tempo, aprendi que não bastaria ser apenas um nacionalino, mas sim formar uma associação de torcedores para que o Nacional ficasse mais forte na arquibancada. Olha, a primeira vez que eu entrei em torcida organizada foi em 90, né? Eu estava vendo meu amigo Wilson soltar aquelas baterias de foguete, que era muito normal nos estádios na época. E eu percebi que o Nacional necessitava de uma torcida independente, que tivesse o foco simplesmente em defender o Nacional Futebol Clube. E sentando com os amigos meus aí, nós tivemos uma ideia muito boa aqui na saída nacional de fundar a Apaixonaça. É uma junção de torcida organizada apaixonada pelo Nacional e o Nacional Futebol Clube. Então surgiu a palavra Apaixonaça, que hoje caiu na boca do povo, e graças a Deus o Nacional ganhou muito com essa torcida e é isso que nós estamos até hoje. Olha, eu sou de uma geração que acostumei a ver o Nacional no ápice do futebol brasileiro. Quando nós éramos da primeira divisão e ao longo dos anos vivemos perdendo afinidade com essas divisões. Hoje nós estamos na quarta divisão, a gente está aos trancos e barrancos tentando voltar, botar o Nacional no seu devido lugar. E nesse momento o Nacional, graças a Deus, está passando por uma situação muito boa. Acho que nós acabamos de ser campeão pela primeira vez na Arena da Amazônia, um fato histórico. Isso estamos comemorando até hoje. E eu espero que esse projeto do Nacional, que é a longo prazo, daqui a uns poucos anos chegarmos na primeira divisão. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. Olha, eu sou de uma época que era Rio Nau, depois era Nacional e Farte. Infelizmente nosso Rio Nau, o nosso adversário se apequenou demais, deixou, os dirigentes deles começaram a correram muito do campo, não podiam perder para o Nacional, que já havia motivo para deixar o campeonato. Isso foi enfraquecendo a rivalidade, e aí essa rivalidade já foi suprida por outros clubes como o Farte, o próprio São Raimundo, hoje o Princesa, o Penarol. Então, na incompetência do Rio Negro, nosso grande rival, outros clubes estão se sobressaindo e com isso ocupando essa rivalidade, mas sempre foi o Rio Negro. A gente espera que o dia que o Rio Negro voltar ao futebol amazonense com força total, a gente tem plena convicção que aquela arena vai estar sempre lotada dos grandes clássicos regional. Eu nasci ouvindo falar em Pepeta, e quando você ouve falar num ídolo muito falado durante toda a sua vida, você sempre tenta buscar algo sobre o histórico dele, sempre procura saber quem foi de fato esse rapaz que jogou no Nacional. E ultimamente tive uma sorte imensa de ver um filme muito interessante a respeito do nosso futebol. E quando esse cidadão dá o seu depoimento a respeito dessa grande conquista no Maracanã em 69, você se emociona, porque ali o único estado de fato que não reconhece o Nacional como campeão brasileiro por incrível que pareça, é Amazonas. Mas o resto do Brasil, inclusive as grandes empresas do Sul, reconhecem esse fato como o Nacional foi campeão em 69, com gol do Pepeta em cima do poderoso Maringá, que na época tinha batido o Grêmio, Palmeiras, Santos, tinha tirado o Grêmio, tinha tirado o Coritiba do caminho deles para chegar nessa grande final. E hoje o grande ídolo meu, ainda que não tenha visto jogar de fato, eu me inspiro muito no Pepeta, é um cara que merece todo o meu respeito, sem contar que depois dele veio outros grandes jogadores que hoje marcam e marcaram para sempre o Nacional Futebol Clube. Olha, um gol que me chacoalhou a minha consciência, que hoje me transformou no nacionalismo de verdade, foi aquele do Raulino de 86, quando o Rio Negro estava muito bem, tinha um ataque, o time dele era muito bom e estava dominando o Nacional com um time assim, um franco atirador em 86, né? Estava em preparação e o Raulino pegou uma bola assim na cabeça da área, assim, deu um tubaço no meio de campo, que foi muito importante, porque naquele momento, cara, quando eu vi a torcida nacional, a metade da torcida nacional desabou praticamente. Se não tivesse um alambrado ali, teria desabado, fosse um alambrado de madeira,
teria desabado aquele estádio, porque foi uma frição muito interessante. Ali eu já era nacionalino, fiquei mais nacionalino exatamente por aquele gol. Então, assim, infelizmente esse atleta morreu, fui no seu sepultamento, mas ele deixou uma história porque ele me transformou no nacionalino mais do que eu sou hoje. Olha, essa de 69, eu que nunca vi jogar, eu sei de cabeça, mas eu tenho medo de falar agora, porque eu tenho uma leve impressão que eu vou esquecer muito deles, então eu vou lá, Marialvo, Marialvo, Pepeta, Rolinha, Zé Carlos, Pedro Hamilton, o outro lá, como é que é o nome lá? Me desculpa aí, mas eu vou ter que falhar. Eu sei, quando eu estou assim com meus amigos falando, naturalmente a gente. Leva. Mas quando você está numa situação E dessa. uma outra escalação, você lembra? Olha, essa última agora que, queira ou não queira, marcou um fato interessante na arena, né? Porque nós fomos o primeiro time oficial da história do futebol do Amazonas a conseguir um título na Arena da Amazônia. Afinal de contas, é eleita a segunda arena mais bonita do mundo. E foi um orgulho para a gente, foi um prazer estar nesse momento e testemunhar esse fato interessante. Acho que esse dá para escalar, né? Que é o Rodrigo Ramos, né? O Robinho, o Maurício Leal, o Andrezinho, o Kelvin, tem como é o nome do outro lá? O João Rodrigues, tem o Charles, deixa eu ver outro aqui que está na minha mente, me fugiu a memória, a do que fez o gol, o Júnior Paraíba. Tem o outro meio de campo lá, o Denis, Lídio, tem o Potiguar. E outros lá que eu devo ter esquecido, mas isso é natural que aconteça. O título nacional foi do ano passado, quando o Nacional, em um momento muito, muito desfavorável no campo, principalmente no psicológico dos jogadores, a gente conseguiu revirar um fato muito interessante, porque nosso adversário Princesa estava contando com uma vitória. Precisava fazer 13 gols e eles, depois do jogo da vitória de 2-0 em cima da gente, já cantavam com certo a vitória. E foi uma vitória épica que marcou muito a minha vida e a minha emoção, e eu acho que isso aí foi muito interessante porque mostra que nada é impossível. E esse time aí marcou muito no ano passado, 2015, porque foi uma vitória, diz o meu amigo Wilson, foi na raça, uma vitória épica. Está marcado em quem esteve naquele jogo, com certeza. Olha, a briga, infelizmente, é um comportamento humano que ele acontece até na melhor família. Acompanhei muito isso na época do Ivaldão, inclusive policial puxando revólver, né? Dando gravata no torcedor, com revólver na mão, a gente deixa daquilo e tal. Naquela época as torcidas lá se declararam muito pelo clube. Hoje você vê as pessoas usando ideologia para se matar, para se machucar, enquanto que a maior ideologia que existe é seu clube que você torce. Hoje eu sou fundador de uma torcida, o nosso presidente é o William Silva, está no comando nesse momento, mas a gente viu muita briga, inclusive eu já fui vítima dessas brigas e sempre que a gente pude a gente se defende. Eu sempre digo que a torcida nacional, principalmente a nossa, a gente não briga, a gente luta pelo clube. Infelizmente vem a via dos fatos, você sabe que ninguém tem sangue de barato. Se for preciso defender-se de uma maneira qualquer, a gente vai se defender, a gente quer voltar para casa, a gente tem filho para criar, tem família para ficar junto. Essas brigas, infelizmente, sempre serão corriqueiras, porque quando a torcida se torna grande demais, você não tem mais controle. Porque se a gente fosse justificar aqui para fechar as torcidas organizadas, fechar os clubes, porque tem confusão, fechar os clubes de forró, de brega, porque tem briga.
Seria uma coisa muito inexplicável, porque nesses lugares tem briga e mesmo assim os clubes não fecham. Assim como tem na polícia também, que tem soldado que sai por aí, né? Atirando inocente, a ver embriagado ou não, e nem por isso os quartéis fecham, né? Então é isso que a gente tem a falar sobre Piauí. Nacional, 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 meu glorioso pavilhão, nós encoraja para a luta com ardor e união, mas querido e sempre amado, pela tua tradição de campeão, sempre consagrado, idolatrado, consagrado nacional do meu coração. Vamos à luta, lutar para vencer, se for preciso, lutar até morrer, lutar com disciplina e destemor. Mostra a todo mundo o teu valor, tua torcida estará sempre a teu lado, sempre fiel, meu clube adorado, tua estrela azul é símbolo de glória. Avante nacional para a vitória. Leão, leão. Eu acho que acertei, né? Perfeitamente. Foi uma coisa interessante, porque 3 anos antes do Nacional se candidatar, supostamente se candidatar, a nossa torcida já tomou a iniciativa de fazer uma discreta campanha assim, Manaus 2014, e graças a Deus deu certo essa vaga para o Amazonas, porque não está em questionamento ali uma vaga para o Amazonas, mas sim uma forma de exaltar o Amazonas através da Copa do Mundo, porque muita gente queria a Copa do Mundo, independente de alguns desvios de verba que houve aí, mas botou o Amazonas em evidência. Eu acho que o Brasil, o mundo, ouviu falar muito mais do Amazonas através da Copa do Mundo. E quem ganhou com isso, com certeza, em termos de turismo, divulgação, em propaganda de marketing da cidade, o Manaus ganhou muito hoje, graças a Deus, é uma cidade conhecida no mundo todo. A gente não conhecia várias cidades do mundo, hoje você vê falar em algumas cidades que nunca ouviu falar. E o Nacional e Manaus hoje está inserido nesse contexto. E a Copa do Mundo deixou um legado muito, apesar da grande dívida que nós temos, que o contribuinte amazonense brasileiro tem que pagar. Mas de qualquer forma, entre esse recurso ir para a mão dos corruptos e vir para a população amazonense, é melhor que fique aqui, porque os nossos vizinhos do Pará também queriam, muitas cidades do Brasil queriam essa vaga, e por muita competência dos nossos governantes conseguimos essa vaga para cá, até porque uma Amazônia, que é praticamente um continente do tamanho da Europa, merecia assim uma vaga, e com certeza Manaus, a Paris dos Trópicos, merecia uma vaga na Copa do Mundo. Com certeza nós estamos orgulhosos disso, porque de alguma forma nós tínhamos que investir no nosso Amazônia, e hoje, por causa da Copa, nós temos um aeroporto aí um pouquinho melhorado, falta consertar alguma coisa, mas melhorou bastante. Algumas ruas aqui de Manaus também deu uma melhorada. Isso foi muito bom para o nosso estado e para o Brasil também. Olha, o que tem atrapalhado muito o desenvolvimento das torcidas na arena é a sua burocracia, a sua rigidez em termos de evitar a violência. Eu até concordo com ele, mas em termos assim, de estádio, conforto, está ótimo. O estádio até agora está bem, ainda está novo, né? E a gente espera que daqui uns 10 anos a gente não chegue lá e esteja apagado as suas luminárias, quebrado suas cadeiras, porque não pode deixar um patrimônio desse de quase R$1 bilhão jogado às escuras. Acho que o futebol do Amazonas tem que manter esse futebol lá, principalmente o nacional, que vai estar numa série D, futuramente uma série C, e a arena tem que ser nossa casa. E isso aí é muito importante, porque mantemos a arena em atividade, porque não podemos mais chamá-la de elefante branco, mas sim de elefante azul. Olha, a Copa do Mundo deixou um legado muito importante para a nossa segurança, né? Inclusive deixou algumas coisas que de fato interessam à sociedade amazonense, que é a segurança. Acho que a segurança está acima de qualquer coisa, porque preserva nossas vidas. Evidentemente que nessa segurança eles extrapolam um pouquinho, às vezes em algumas situações eles tentam não deixar as torcidas organizadas se manifestar como uma arte cultural. Afinal de contas, nós somos uma cultura no futebol brasileiro, isso ninguém pode tirar, porque é uma cultura de mais de 80 anos. Foi surgido a grande movimento de torcida organizada na década de 20, principalmente foi fundado por um padre de São Paulo, por ironia do destino, o Senhor da Paz,
fundamos a torcida e hoje a gente se espelha nessa estrutura organizada, mas infelizmente dentro das organizações sempre tem alguns malfeitores, mau elementos que utilizam da força das organizadas para contribuir com a violência. E nesse ponto eu concordo com a polícia. Acho que se o cara exagera, extrapola mesmo, tem que coibir com responsabilidade, sem abusar também da pessoa física, dos torcedores, porque a maioria deles são pai de família com certeza.